E vamos falar agora da situação atual, né? Uma das últimas notícias é um relatório da ONU, divulgado ontem, né, que aponta falta de transparência na eleição e reconhece como seguras as atas eleitorais divulgadas pela oposição, né, que comprovariam a vitória de Edmundo Gonzalez. A Janaína entrevistou a líder oposicionista Marina Corina Machado, até rodou com ela, como ela contou, né? Como é que ela avalia a posição brasileira já naquela época? Se você tem outro tipo de informação. O que ela espera do governo brasileiro, do governo Lula? Olha, Gaspar, em Caracas, a sensação que se tem é que se existe uma mediação possível, essa mediação está em mãos do Brasil e da Colômbia, né? A gente viu nas últimas horas que o México, que para mim não é surpresa nenhuma, já desceu desse barco porque tem uma posição muito mais flexível em relação ao governo de Maduro e ao resultado dessa eleição, tanto que o presidente Nicolás Maduro foi convidado para a posse da nova presidente do México. Maria Corina, nessa entrevista que você menciona, ela diz aceitar esse papel que foi concedido, digamos, né, de uma maneira informal ao Brasil e à Colômbia, né, dois vizinhos com amplas fronteiras com a Venezuela, de tentarem abrir um espaço de negociação entre governo e oposição. O Brasil, como a Colômbia, está falando com os dois lados desde a eleição, tanto com o governo, com muita dificuldade, devo dizer, não é o diálogo fluido que existia em outras épocas, isso mudou drasticamente, mas existe, obviamente, contato, só que a influência do Brasil em Caracas não é a que o Brasil teve em outras épocas, e também falando com a oposição, com Edmundo e também com Maria Corina. Maria Corina também tem contatos com o governo brasileiro. Agora, essa mediação, à medida que os dias vão passando e a gente não vê nenhum resultado, por exemplo, um telefonema entre os presidentes com o próprio Maduro e com Edmundo González Urrutia, ela está perdendo força e estão se reduzindo, eu acho, as possibilidades de que ela possa chegar a algum lugar nas próximas semanas. Eu acho que as últimas iniciativas ou propostas, entre elas fazer uma nova eleição, como cogitou o assessor internacional da presidência, Celso Amorim, não contribuíram para esse esforço de mediação, porque fazer uma nova eleição, isso a própria Maria Corina me disse na entrevista, não é um cenário que eles consideram desejável, muito menos interessante, porque eles consideram que eles ganharam a eleição do dia 28 de outubro. Então, ela me disse claramente, aceitamos a mediação do Brasil, mas o ponto de partida dessa eventual negociação é o resultado que nós consideramos que é o verdadeiro resultado de 28 de julho. A oposição diz ter em seu poder atas eleitorais que provam, segundo eles, uma contundente, esmagadora vitória de Edmundo González Urrutia. Então, se o ponto de partida é o resultado de 28 de julho, falar numa nova negociação realmente não é algo que vai ser bem recebido, e não foi, de fato, bem recebido pela oposição. Agora, o Wall Street Journal fala em uma negociação secreta que incluiria até uma proposta de uma espécie de anistia, digamos assim, para o Maduro, né? Caso ele deixasse o poder, e sem o risco de extradição para os Estados Unidos, seria uma condição aí, no caso. Aí está aí, ó, em negociações secretas, oferecem anistia a Maduro para deixar o poder. A Economist também tocou no assunto e pegou pesado, né? Falou em um Nicolás Maduro mau, louco, agarrado ao poder, né? Sugeriu até que ele se aposente em alguma praia do Caribe ou do Brasil. Será, Tcherk? Será que o Maduro aceitaria entregar os pontos a essa altura? Eu acho difícil, né? Primeiro, não é só Maduro, né? É um grupo, uma cúpula de poder, muitas figuras atrás dele, muitos interesses econômicos também e poder militar também, né? Poder militar e interesses geopolíticos também, né? A Rússia gosta desses países, né? Como Venezuela, Nicarágua, China. Para trollar, a China tem um crédito imenso que Venezuela ainda não pagou, então eles têm um interesse nesse aspecto
Acho que precisa mais, ou, digamos, um plano mais elaborado do que só oferecer anistia a Maduro, né? Tem muitas pessoas atrás. Eu pessoalmente começaria com anistia para o alto mando das Forças Armadas, né? Porque aí é o poder de armas que finalmente Maduro usa para quedar-se no poder. Então é muito mais complexo. Maduro é uma figura de muitas. Agora, Janaína, com o poder que ele tem, né, com esse arcabouço de poder, dá para imaginar que ele poderia aceitar uma saída pacífica? Por que ele faria isso, né? Parece difícil de imaginar, né? Gaspar, eu não vejo nesse momento nenhuma indicação de que Maduro está interessado numa negociação para deixar o poder. Enquanto Maduro sentir que tem o apoio interno da cúpula militar, que é o que importa, porque as bases, obviamente, o baixo clero militar obviamente, um amplo setor que também está muito satisfeito, mas a cúpula está segurando essa insatisfação e, por parte, né, do setor político do Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o que ele lidera, ele não vai ter nenhum tipo de interesse. O que ele ganha deixando o poder? Qual é uma fonte do governo brasileiro me dizia ontem, né? O que a gente tem para oferecer a Maduro para que ele se interesse numa negociação que possa levar à saída dele do poder? Não temos absolutamente nada. Catarina, segundo alguns analistas, a posição brasileira ela revela também uma visão, sei lá, de uma nova ordem internacional, com o fortalecimento do sul global, né? Aquela coisa, China, sobretudo, e também o fim de um predomínio, digamos, absoluto, né, do Império Americano. Faz sentido isso? Quer dizer, o Brasil também se coloca um pouco em função disso? Eu acho que para o governo brasileiro faz sentido, até porque ele já entra num contexto de liderança, né? Lembrando que esse sul global não é geograficamente do sul, mas são países que compartilham uma história parecida, né, de dominação, de imperialismo. E a China, que encabeça esse grupo, se coloca no sul, né, se identifica mais com o sul, apesar de hoje estar frente a frente economicamente com os Estados Unidos. Mas tem um índice interessante, que é o índice de influência bilateral daquele Centro Pardee da Universidade de Denver, que mostra assim, os Estados Unidos estiveram sempre no topo do ranking de influência desde a década de 70, mas que vem perdendo espaço para a China, que hoje ocupa a segunda posição nesse ranking, à frente da França, à frente do Reino Unido, porque a China hoje está fazendo essas alianças políticas e econômicas com países latino-americanos, com os asiáticos do Oriente Médio, com os africanos e ganhando espaço nesse mundo de influências, né? Onde o Brasil e a Índia também estão de mãos dadas ali. Então, acho que sim, que essa hegemonia americana está sendo ameaçada. Quer dizer, o pessoal brincava dizendo que até na Olimpíada a China quase ganhou dos Estados Unidos, né? Terminou Fica sempre empatadinha assim. ali. Tinha gente torcendo contra.